Bom dia pessoal que está acompanhando, bom dia Conde, muito obrigada por mais uma vez trazer a nossa voz neste momento muito dramático pelo qual passa o povo palestino, que é o que eu tenho afirmado, uma nova fase da Nakba contínua. Nakba é uma palavra árabe que significa catástrofe, cuja pedra fundamental é a formação do Estado colonial de Israel em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada, e já são mais de 75 anos de expansão colonial agressiva, limpeza étnica, ocupação militar, um regime de apartheid instituído, e neste momento há mais de 60 dias, tirando uma pequena trégua humanitária na matança de menos de uma semana, de genocídio em curso no gueto de Gaza. Eu digo gueto porque há um cerco criminoso contra Gaza, imposto por Israel, há 15 anos, em que as pessoas já enfrentavam uma crise humanitária dramática e agora um genocídio. Mais da metade da população de Gaza tem até 18 anos. É uma população muito jovem e são remanescentes da Nakba de 48, que se deslocou para lá. Muitos, então, já refugiados, a maioria. 80% já viviam de ajuda humanitária. Metade das crianças já enfrentava a crise de desnutrição crônica, a ponto de a ONU, em 2015, ter afirmado que Gaza se tornaria inabitável em 5 anos. Essas crianças cresceram vendo bombardeios. São 5 bombardeios massivos antes desse genocídio em curso. Fora os bombardeios a conta-gotas, que são por horas, um dia, que são muito frequentes. Israel controla tudo, então já havia 4 a 8 horas de energia elétrica por dia, uma situação terrível, dramática, e essa é uma pequena parte da Palestina ocupada, que hoje enfrenta há mais de 60 dias um genocídio que já matou mais de 20 mil palestinos. São 25 mil crianças que se tornaram órfãs, que Israel matou o Desculpa te pai e a mãe. interromper, Soraya, mas 20 mil palestinos, metade crianças, né? 10 mil crianças. Exatamente, metade são crianças. Se você contar crianças e mulheres, são 70%. E 25 mil crianças já se tornaram órfãs nesse processo. Tem crianças vendo os pais sendo queimados vivos nesses bombardeios assassinos. 700 mil crianças, a população de Gaza, naquela estreita faixa, a área mais densamente povoada do mundo, é de 2,4 milhões. 1,8 milhão tiveram que se deslocar do norte para o sul, que Israel disse que seria a área segura, e agora está bombardeando o sul. Khan Yunis, por exemplo, a ofensiva está centrada ali. Bombardeando escolas da UNRWA, que é a Agência de Assistência aos Refugiados, em que muitas crianças estão ali nessas escolas, bombardeando hospitais, bombardeando tudo. E 700, dentre os 1,8 milhão que se deslocaram, são 700 mil crianças. Então, uma situação que não à toa o representante da Unicef afirmou que é uma guerra contra crianças. Ele disse que se a gente permite o sacrifício de crianças, é a desistência da humanidade. Então, a gente está aqui para dizer que nós não podemos desistir da humanidade e fazer esse chamado para que continuem a denunciar, a falar sobre os palestinos, e esse ato da sexta-feira, 15 de dezembro, pelas crianças palestinas, é um chamado a um amanhã numa Palestina livre, a gente ter um futuro, porque as nossas crianças são o futuro, e Israel está querendo eliminar de vez o futuro palestino. Ao mesmo tempo que avança no genocídio, avança também na limpeza étnica em toda a Palestina ocupada e nas prisões políticas, inclusive de muitas crianças. Olha, deixa eu avisar vocês que estão nos acompanhando aqui. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui no 11 News. Nós estamos com 2 transmissões simultâneas aqui nos nossos canais, porque nós temos hoje a sabatina do Flávio Dino, do senador, ex-ministro, já ex-ministro da Justiça, para ser aprovado no STF, e também do Paulo Gonet. Então, é assunto quente do dia. Nós vamos falar sobre isso mais adiante aqui no nosso 11 News. O programa só está começando. O primeiro bloco vai ser dedicado, portanto, a esse evento que vai ocorrer na Avenida Paulista na sexta-feira, do qual a Soraya vai participar. A Soraya, para quem não conhece, ela é jornalista, membro da diretoria do Instituto de Cultura Árabe
da Ciranda Internacional da Informação Independente da Frente em Defesa do Povo Palestino. Está correto? Essa atualização da sua biografia aqui, querida Soraya. Soraya sempre presente. Deixa eu colocar a Lia Jones aqui, que é cantora, que está também elencada para participar desse evento. A imagem da Lia está um pouco, prejudicada. Lia, você nos ouve, querida? Saudações democráticas, sim, ouço muito bem. Como vão, companheiros? Tudo bom? Companheira Soraya? Saudações. Saudações. Olha, a imagem está um pouco ruim, mas a gente te escuta. Eu já vou passar a palavra para você, Lia, para você falar da importância desse evento na próxima sexta-feira. Você vai se apresentar lá também. Fala um pouquinho para a gente. Lia Jones, obrigado pela presença, viu? Sim, primeiramente, eu é que agradeço. Agradecemos, em nome desses coletivos que a seguir eu vou mencionar, o espaço, a possibilidade de ampliar essa difusão, essa divulgação, para que todos possam estar conosco nessa sexta-feira. Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, que estarão arrecadando brinquedos na sua sede, referente a esse ato. Coletivo Resistência, CSP com Lutas, PCO, Coletiva Elza Soares, Laerte, Socialismo ou Barbárie, MNU, Orquestra Mundana Refúgio, Associação dos Chilenos do Brasil, Chile Não Se Rende, o cineasta argentino Carlos Pronzato, Associação dos Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, Sindicato dos Bancários, haverá também exposição de cartazes com imagens de crianças palestinas numa árvore de Natal simbólica, bazuqueiros, trincheira e enfrentamento, Associação Nacional Florestan Fernandes, a Vulva, Partido Refundação Comunista, a PROPUC, Brigadas da Verdade e da Paz, União da Juventude Comunista, PCB-RR. E é interessante falar, Conde, que estamos organizando uma instalação baseado em duas simbologias. Uma serão sapatinhos de crianças, que serão expostos, alguns, claro, imitando gotas de sangue, e isso remete a uma simbologia que foi os sapatos de Rosa Luxemburgo. Foi afogada, e depois isso virou uma exposição em Madrid, e esses sapatos, para nós, simbolizam mais de 10 mil crianças que foram mortas. Essa instalação estará na calçada do Vão Livre do MASP, juntamente com corações, que é um símbolo universal da vida. Lia, deixa eu dizer o seguinte, porque essa manifestação ela tem um aspecto muito, muito delicado, especial, que são justamente as intervenções artísticas. Quer dizer, você vai ter pintura, você vai ter canto, você vai ter música, você vai ter poesia, e você vai ter essas intervenções delicadas, como você está dizendo aqui, a questão do sapatinho das crianças, né? Vamos continuar aqui nesse debate, Lia. Eu vou pedir agora licença para você, para a gente ouvir um pouco também a Soraya, e vou colocar na tela aqui para vocês o chamamento para o evento da sexta-feira no Vão Livre do MASP, Ato pelas Crianças Palestinas, 15 de dezembro, MASP, das 11 horas, né, da manhã às 18 horas. Está aqui o chamamento, todo mundo está convidado para ir lá, vai ser um momento importante. E eu pergunto para a Soraya o seguinte, não te surpreende ou te decepciona o fato de que, embora a gente tenha manifestações no mundo todo, manifestações fortes pró-Palestina, algo mais decisivo, definidor também em nome das crianças palestinas? Quer dizer, porque a gente nunca viu isso na história da humanidade, né? Um assassinato em massa de crianças.
eu já confidenciei aqui para o coletivo, né, o quanto eu adoeci diante disso e continuo adoecendo. Quero te ouvir um pouquinho, Soraya, por favor. Oi. Então, na verdade, acho que ninguém esperava que durasse tanto tempo e que, de fato, Israel partisse. A gente sabia que eles estavam se sentindo à vontade para ir para a sua solução final, não à toa os palestinos estão nominando assim, e que eles têm um plano há muitos anos de empurrar milhões de palestinos para o Sinai como novos refugiados, e esse genocídio é parte dessa limpeza étnica para a expulsão, como fizeram em 48, quando expulsaram 2/3 dos palestinos. Foram 800 mil palestinos naquele momento. Meu pai tinha 13 anos, meu pai também era criança, e foi um dos expulsos ali. E foram mais de 500 aldeias destruídas. E, sim, eu tenho acompanhado os palestinos de Gaza, e, como eu comentei com você, os heróis jornalistas palestinos em Gaza, que estão perdendo suas famílias inteiras, inclusive nesse momento, enquanto a gente está falando, tem mais uma família sendo dizimada, uma família palestina, mais crianças sendo mortas, mais crianças sendo órfãs, e eles estão se sentindo ainda mais abandonados. Quando você visita a Palestina, não à toa os palestinos dizem assim: conte ao mundo o que viu, porque a comunidade internacional nos abandonou. Então, é terrível e frustrante você ver que tem milhões nas ruas e que ainda não há um cessar-fogo imediato, e os Estados Unidos, o imperialismo dos Estados Unidos, estão fornecendo as armas para esse genocídio e tem que estar no Tribunal Penal Internacional junto com as lideranças israelenses. Na sexta-feira, dia 8 de dezembro, vetou um cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU mais uma vez, e no mesmo dia, através de uma declaração de emergência, mandou 14 mil cartuchos de tanques para Israel continuar o genocídio sem precisar passar pelo Congresso, porque não tinha sido aprovado no Congresso. São 106,5 milhões de dólares para continuar o genocídio. Então, é terrível, mas eu costumo lembrar sempre do nosso poeta palestino, Mahmoud Darwish, e aqui a gente está falando de intervenções artísticas também no ato pelas crianças palestinas, que traz um poema em que diz: nós palestinos sofremos de um mal incurável, a esperança. Esperança de um dia ver o vermelho, não no sangue, mas nas rosas. Esperança de retomar o nome original da nossa terra, terra de amor e paz. Obrigado por carregar conosco o fardo dessa esperança. Então, ao mesmo tempo, eu penso que cada vez esse projeto colonial sionista está caminhando mais para o abismo e insistir nesse genocídio. Então, há uma derrota política. Militarmente, são muitas vidas perdidas, milhares de vidas perdidas, muito sangue derramado de crianças. Mas esses crimes contra a humanidade não vão ficar impunes. Não vão ficar impunes. Como dizia o intelectual palestino Eduardo Said, quando cai um de nós, outros 10 se levantam. Essa é a marca genuína da nossa luta. E a nossa voz aqui fora, quando os nossos irmãos e irmãs palestinos estão sendo silenciados, que não podem sequer denunciar, são imediatamente presos e torturados, é parte dessa resistência, porque resistência para os palestinos é existência sob constante ameaça de apagamento. E nós já vimos que nós não vamos ser apagados do mapa, porque nós não vamos deixar nossa memória ser esquecida, a nossa história ser esquecida, e o ato pelas crianças palestinas é parte de nomear e dizer que são nomes, não números, e que cada criança dessas tem uma família, tem uma vida, e nós não vamos deixar que o sangue delas continue a ser derramado, exigindo cessar-fogo imediato, mas também lembrando de cada uma dessas vidas, porque isso é parte da nossa existência, da nossa resistência. E por isso eu acredito que sim, está demorando muito para parar o genocídio, apesar de milhões nas ruas, inclusive vozes importantes dos judeus antisionistas que crescem mundo afora. Nós precisamos acentuar essas ações,
e ouviu o chamamento do povo palestino por boicote, desinvestimento de sanções e pressionar o Brasil, inclusive, para romper relações com Israel, aos moldes do que foi feito na África do Sul, fez Bolívia, Chile, Colômbia, chamaram embaixador, Irlanda rompeu relações, Turquia, Jordânia chamou embaixador, Chad e vários outros. Nós precisamos aprofundar esse processo, que é inspirado na solidariedade internacional, que ajudou a pôr fim ao regime de apartheid na África do Sul nos anos 90. Então, esse é o movimento que nós estamos chamando agora também pelas crianças palestinas. Perfeitamente. Soraya, depois eu quero falar um pouco sobre aquela trégua que foi feita com você. A gente está falando no bastidor e que Israel não respeitou definitivamente praticamente nada do que foi acordado ali no Catar. Lia, voltando para você, o sinal da Lia está um pouco instável. Vamos torcer aqui para a gente conseguir ouvir a Lia nesse próximo momento. Eu queria que você falasse um pouco da sua ligação com essa causa, do seu envolvimento com esse evento de sexta-feira. O que você está preparando, inclusive, para apresentar para o público que vai estar ali no MASP, participando dessa mobilização pelas crianças palestinas. Vamos ver se a Lia está aqui ainda ouvindo a gente. Tudo bem, Lia? Você nos ouve? A conexão da Lia realmente está prejudicada. Congelou aqui. Eu vou pedir para a Lia tentar fazer uma nova tentativa de reentrada aqui. Lia, você está escutando a gente? Tá sem condições aqui. Então vamos lá, vou pedir para a Lia sair da nossa chamada, entrar de novo e a gente tentar fazer mais uma vez a conexão. Soraya, aproveito para já repassar para você. A gente estava falando do fato de Israel na Cisjordânia, no momento da troca de reféns, aliás, troca não, né? Foi a liberação de alguns reféns por parte do Hamas e a liberação de prisioneiros que estão alguns há mais de 10 anos em poder de Israel, o que significa para mim também reféns, né? Não são prisioneiros comuns. Continuaram prendendo palestinos no processo de trégua. O que você pôde apurar nesse momento da trégua ali? Se aquela trégua foi benéfica em algum sentido para o povo palestino? Olha, quando estava tendo a trégua humanitária, a gente dizia que era uma trégua humanitária na matança. Israel já sinalizava isso, que já não vinha respeitando. Antes do começo da trégua, Israel fez questão de bombardear pesadamente Gaza, desde o início de outubro ampliou muito as prisões políticas, muito. Tem aquela menina, aquela jovem, a Ahed Tamimi, que é muito conhecida, ela foi presa em casa, né? E ela foi uma das que foram trocadas e libertadas. Muitos palestinos estão usando exatamente essa palavra, refém, e durante essa pausa humanitária na matança, Israel continuou prendendo palestinos. Inclusive, entrava na casa daquelas mulheres e crianças que estavam sendo libertados e expulsava jornalistas e ameaçava para que não dessem entrevistas e não comemorassem a soltura. Olha só que coisa brutal. Então, isso estava acontecendo durante essa pausa humanitária na matança, essa trégua. E muitos palestinos, muitas crianças, não sei se quem acompanhou, saíam falando das torturas, dos maus tratos, torturados barbaramente, o que a gente sabe que acontece nessas prisões políticas, e ainda mais e dizendo que viram jovens, crianças, indiscriminadamente, serem inclusive mortos sob espancamento, sangue para todo lado, isolamento, confinamento, maus tratos. Então, saíram denunciando essa situação. E, de fato, teve um dia, eu me lembro bem disso, teve um dia que, na troca, foram 117 mulheres e crianças palestinas libertadas, e Israel prendeu 116. Um escárnio,
porque Israel não respeita nada. Quase uma provocação direta, né? Pois é, pois é. E ainda o que é terrível é que esses meios de comunicação de massa, que não é jornalismo que eles estão fazendo, é propaganda de guerra para demonizar o povo palestino, uma ofensiva contra o povo, para justificar e alimentar o genocídio, desculpem, para justificar e alimentar o genocídio, saíram dizendo que quem quebrou a trégua foi o Hamas. Então, vejam que é sempre essa ideia de que esses orientais são bárbaros, não civilizados, afeitos à violência por natureza, nessa ideia orientalista de um ocidente avançado, civilizado, lógicos, racionais, que é o que prevalece contra todo o povo colonizado, no regime de apartheid contra os negros, sempre essa ideia de que uns são civilizados, os outros são bárbaros, aqueles colonizados, aqueles que enfrentam e que travam uma luta anticolonial. E os palestinos, a mesma coisa. O presidente de Israel recentemente deu uma entrevista dizendo que não é mais contra o Hamas, mas é para salvar a civilização ocidental. Olha que coisa racista. Que pretensão, né? Pois Salvar a civilização ocidental. Pois é. E eu tenho dito, se isso é civilização, a gente tem um problema sério com esse conceito de civilização, porque genocídio é civilização, limpeza étnica é civilização, matar criança é civilização. Há um problema sério nessa definição do que é civilização, então. Soraya, a Lia não conseguiu entrar aqui ainda. Eu vou aproveitar, vou mostrar um trechinho da performance da Lia para todo mundo ver aqui, que vocês vão poder ver também no dia ali da manifestação, na sexta-feira, no Vão Livre do MASP. Deixa eu colocar um trechinho aqui para gente. Carne negra, a carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. Que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado era a carne negra. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Yeah! Que vozeirão da Lia Jones, hein? Olha só, fantástico. Vocês vão ter oportunidade de cantar junto com a Lia na sexta-feira. Deixa eu colocar aqui de novo o convite para todo mundo. Então, portanto, olha só. A gente está encerrando esse bloco aqui com a Soraya. Ato pelas Crianças Palestinas, 15 de dezembro, sexta-feira, no Vão Livre do MASP, das 11 horas da manhã até as 18 horas, com muitas instalações artísticas, performances, discursos, né? E dentro de uma delicadeza, como a Lia descreveu aqui para a gente, a questão ali dos sapatinhos, das gotas de sangue e tudo mais. Soraya, a gente vai terminar com um clipe do Alan Calisto, que é violonista, multi-instrumentista, que vai estar presente também nesse evento, e que vai deixar aqui um recado para vocês, vai tocar, vai deixar um convite, um chamamento. Eu peço para você, Soraya, também fazer esse chamamento para as pessoas estarem presentes. Afinal de contas, o Brasil é um país que é relevante nas suas manifestações populares no cenário internacional, e eu sei o quanto é importante para você e para toda a comunidade palestina essa próxima sexta-feira ali em São Paulo. Soraya Misler. Sim, a gente quer convidar todo mundo para o ato pelas crianças palestinas, 15 de dezembro, sexta-feira, das 11 às 19 horas, e ao final nós vamos fazer uma vigília, das 19 às 21 horas, nós vamos começar com a vigília e pedindo para todo mundo levar brinquedos, depois esses brinquedos vão ser doados para alguma organização. É um gesto simbólico que as crianças merecem brinquedos e não bombas. É algo tão óbvio, mas que precisa ser afirmado e tem um simbolismo muito forte, isso, de levar os brinquedos para as crianças de Gaza. E toda a performance artística que vai ser feita lá, as vozes que vão ali trazer a sua arte pelas crianças palestinas, pela vida das crianças palestinas. Então, a gente quer convidar todo mundo para estar lá. A instalação vai estar, e o ato, no MASP, das 11 às 19 horas,
seguido de uma vigília, então levem velas também. Quem estiver trabalhando, vai em algum horário, no horário de almoço ou antes do seu trabalho, e depois venha se somar também à vigília a partir das 19 horas até as 21 horas, né, pelas crianças palestinas, e é muito importante esse ato para que a gente mande uma mensagem de solidariedade efetiva ao povo palestino e peça cessar fogo imediato, o fim desse genocídio bárbaro e da limpeza étnica. Que certamente Muito será obrigada, vista. Conde. Obrigado, Soraya. Sempre um prazer imenso conversar contigo. Vamos marcar um novo papo para a gente poder avançar em alguns temas aqui. Essa manifestação no Brasil certamente vai ser assistida pelo povo na medida do possível, que a gente sabe que a situação em Gaza não é trivial. Eu vou deixar com vocês agora, portanto, a intervenção aqui do Alan Calisto, músico multi-instrumentista, que vai estar participando também desse evento na sexta-feira. Obrigado, Soraya. There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place, it was brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. And I wait to get there. If you get enough of the living, make a little space, make a better place. Salve pessoal, Alain Calisto quem vos fala, sou músico, artista de rua, de evento. Sobre a manifestação do dia 15 agora, sexta-feira, em frente ao MESP, estarei fazendo a parte musical durante a leitura de uma carta escrita por uma mãe que perdeu seu filho em conflito, representando as milhares de mães que perderam seus filhos em conflitos e que certamente sua vida nunca mais serão a mesma. Sua vida nunca mais será a mesma. A mãe que perde seu filho sabe exatamente como que é. Esse manifesto é sobre isso. Espero que vocês compareçam, vamos somar nessa energia de amor, de não pelo esse bombardeio todo, não pela guerra, chega de guerra. Mais amor, mais compaixão, certamente há de haver um outro caminho fora dessa barbaridade toda. Valeu? Espero, conto com vocês por lá. Tamo junto.